tema costuma ser surpresa, porque a melhor maneira de falar ou de pensar é a partir de um não conhecido. E se nós já vimos para aqui com uma ideia do tema e com algumas conclusões, algumas opiniões sobre isto, acreditem que não será o melhor diálogo aquele que vamos conseguir construir aqui. Muitas vezes o que acontece quando nós sugerimos um tema à partida é que em vez do diálogo temos um conjunto de monólogos. Portanto, eu ia-vos pedir, apesar de estarmos a ser filmados, vai ser um café filosófico como qualquer outro. Portanto, a ideia não é simplesmente eu ouvir, ou nós ouvimos aqui 23, ou 24, ou 25 opiniões sobre o que é pós-verdade, ou as vossas ideias sobre a pós-verdade. Vem aqui um café filosófico, sobretudo para pensar sobre o que for surgindo na altura. E é isso que é pedido de um participante do café filosófico. Faça filosofia a partir dos estímulos, das perguntas, das ideias, das respostas, dos argumentos, dos exemplos que forem surgindo. Portanto, o meu papel enquanto moderador, enquanto árbitro, vai ser, de alguma forma, fazer com que isso seja cumprido. Porque isso é que é o ADN do café filosófico. Tinha dito no início, a melhor maneira de começar um café filosófico não é sentado, metaforicamente, é em desequilíbrio. Ou seja, reparem, deixem-me usar aqui uma pequena analogia, ou uma metáfora. Eu, se não me desequilibrar, não saio do sítio. Okay? Eu, se mantiver este equilíbrio, eu fico parado. Eu, para ir daqui a ali, tenho que me desequilibrar. Tenho que dar um passo, certo? E depois ganhar equilíbrio. É assim que nós andamos, é assim que equilibramos. Queres uma cadeira? Não, queria pôr-me para lá. Anda, posso para lá. Depois magrinho, anda lá. Não só isso. Não, atrás. Portanto, pensando nesta imagem, para andar precisamos de nos desequilibrar e aceitando a analogia que para pensar precisamos de nos desequilibrar também, eu vou-vos sugerir um pequenino exercício para começarmos o café filosófico. Portanto, o tema é a pós-verdade, é o nosso tema, e a pergunta final do café filosófico, aquilo que devemos querer chegar no fim do café filosófico, é responder à questão: o que é a pós-verdade? Ok, estamos a inverter um pouco o que se costuma fazer e é hábito de fazer uma investigação filosófica. O normal, já desde Sócrates, é definir à partida o conceito e depois caminhar a partir dessa definição. O problema que temos encontrado muitas vezes é que esse próprio exercício de definição do conceito inicial é em si um exercício filosófico que ocupa seguramente mais do que 10 minutos, a não ser que nós, se quiséssemos impor aqui a definição. Mas a procura de uma definição, e quem lê os diálogos socráticos percebe isso bem, é em si um exercício de filosofia. Portanto, nós vamos inverter o polo da discussão e deixamos a tentativa de definição para o fim. Portanto, vamos responder à pergunta o que é a pós-verdade no fim, e antes vamos começar por alguns pontos de partida, os tais pontos de desequilíbrio que nenhum de nós está à espera. E não há nada na manga, não sei que perguntas é que vocês têm. Portanto, eu vou-vos pedir que cada um pense numa pergunta que deva ser feita anteriormente à pergunta o que é pós-verdade. Quer seja uma pergunta mais fundamental, uma pergunta que deite luz sobre a questão da pós-verdade, uma pergunta que problematize num sentido qualquer essa questão. Portanto, o exercício é muito simples e ao mesmo tempo complicado. Pensarem numa questão, numa pergunta, que seja um desafio interessante, a colocar à questão de o que é pós-verdade. Portanto, não vamos começar por o que é pós-verdade, vamos começar por uma das vossas perguntas. Pedia-vos era que pensassem todos nessa pergunta. Vamos dar então um minutinho também para pensar. Uma pergunta acerca da pós-verdade. Gabriel, portanto, a pergunta à qual nos dirigimos é uma definição, certo? O que é pós-verdade? A Gabriel sugere outra Uma abordagem vai chegar aí através da linguagem, que é o instrumento base de comunicação. Sendo a linguagem formativa ou pré-formativa das verdades que são enunciadas, a linguagem, portanto, como já dizia o Wittgenstein, não é? Como um instrumento que nos leva a, como é que é dizer, a configurar o real. Portanto, o que é que vai unir as diversas linguagens? Portanto, será o certo, na essência, realmente o que procuramos. Tento-me ajudar aqui um bocadinho. Há outro conceito que queria interpor aqui, entre a linguagem e a pós-verdade, que nos possa dar linguagem e verdade, linguagem ser, causa do ser, linguagem e ser, realidade, o ser é real, okay. É verdade. Okay. Se a linguagem leva, quer saber se leva ao real? Se leva realmente ao real, a linguagem se é um veículo privilegiado para chegar ao real. Ok. Ao real ou à verdade? À verdade. Até que ponto é que nos leva à verdade, a linguagem? Ok.
Ou desvirtua. Ao perguntar por se leva, depois podemos ir por questão Sim, de sim. se desvirtua ou não. Portanto, se a linguagem leva à verdade. Se a linguagem leva à verdade, será a pergunta? Sim, sim, pode que ser. le langage mène à la vérité. Vas-y. Diz. Está a ver? Envoyé du ciel. La lumière. Olha, pá. Ok, o que é que temos então? O que torna difícil dizer a verdade, se a verdade é relativa, se a verdade existe, o que distingue a pós-verdade da mentira e se a linguagem leva à verdade. Vamos tentar encontrar mais duas aqui. Gabriel, passa alguém, se chama. Mas a minha pergunta é, se esta é a era da pós-verdade, quando é que foi a era da verdade? Pergunta de algebra. Exatamente. Exatamente. Ok, deixa-me só para facilitar. Estás a colocar uma pergunta condicional. Se tal. Podes retirar o condicional Posso, e manter a posso. pergunta? Sim. Quando foi a era da pós-verdade? Quando foi a era da verdade? Da verdade, desculpa, assim. Pressupondo que estamos na era da pós-verdade. Sim, e queres que eu na pergunta? Sim, força. Eu quero perceber, eu acho que realmente deve haver razões para haver esta nova expressão de pós-verdade, mas um bocado também na linha do que o Tiago estava a tentar, com a distinção, eu preferia fazer a mesma coisa, mas a distinção entre tempos, não a distinção entre mentira e pós-verdade, mas o porquê de agora usarmos esta expressão pós-verdade e não a termos usado antes, ou o que é que faz com que agora haja a necessidade de haver esta expressão. Parece-me implícito na tua pergunta, até porque falamos antes, que não acreditas que tenha havido uma era da verdade. Portanto, esta não será uma era da pós-verdade. Diferente de outras eras anteriores que seriam Se a verdade existe, o que distingue a pós-verdade da mentira, se a linguagem leva à verdade, foi-nos pedido para darmos um exemplo de pós-verdade, podem dar um exemplo de pós-verdade, e quando é que foi a era da verdade? Vamos ouvir mais duas. Quem tem outra pergunta? Quem foi o último a fazer? Fui eu. Força, Rui. Parece que a pergunta o que é a verdade é um bom começo. Acho que é. Porquê? Porque acho que a verdade está relacionada com o que cada um entende o que é a realidade e a representação da realidade. Queria saber Se é da incapacidade de representar a realidade de cada um, o que a pessoa percebe da realidade, que impede, e um bocado que já há bocado ali se falou, de haver concordância. Portanto, pode acontecer a verdade de um não ser a verdade do outro. Pode acontecer a verdade, as pessoas comungarem na mesma verdade e todos estarem convencidos que é verdade e ser mentira. Portanto, há uma realidade que todos atingem, que nós estamos mergulhados nela, mas entendemos-la de diferente modo. Ok, podemos formular assim a pergunta. Podemos chegar todos à mesma verdade? Era isto que queria dizer, não? Acho que é a questão dos pontos de vista. Não é a pergunta, não é esta. Pois. Podemos chegar à mesma verdade. Podemos chegar todos à mesma verdade. É isso que quer saber ou não? E se calhar é isso mesmo. É, ok. Se podemos chegar à mesma verdade. Ok. Portanto, primeira pergunta, o que torna difícil dizer a verdade? Segunda pergunta, a verdade é relativa? Terceira pergunta, a verdade existe? Quarta pergunta, o que distingue a pós-verdade da mentira? Quinta pergunta, a linguagem leva à verdade? Sexta pergunta, dê-nos um exemplo de pós-verdade, por favor. Sétima pergunta, quando é que foi a era da verdade? Oitava, porquê recorrer à pós-verdade se já temos o termo mentira, da Sónia? E última pergunta, podemos chegar todos à mesma verdade? Quem ouviu uma boa pergunta para começar, uma destas boas perguntas para começar? Levanta o braço, acha que sim. O Álvaro, Dulce, começamos com três. Se existe pós, quer dizer que existe pré, porque é que é necessário definir um limite pós.
Portanto, parece-me que será um ponto de partida. Agora, se é melhor, quem sou eu? Ok, eu vou sugerir ao grupo, sim, a não ser que haja uma enorme revolução e ninguém aceite e batam com os pés no chão e atirem coisas, começamos por essa. Tá bem? Ok. Portanto, a sugestão da Dulce é que devemos começar pela pergunta, ou pela procura de um exemplo de pós-verdade para depois podermos ir avançando. É isso? Vamos iniciar a nossa busca por um exemplo de pós-verdade. A partir daí, se alguém achar interessante irmos para outra questão aqui, pode sempre sugerir. Ok, portanto, Um exemplo de pós-verdade, eu digo. A história da queda do muro de Berlim é um exemplo de pós-verdade. E a procura do bosão de Higgs é outro exemplo da procura da verdade. e a procura do? Do bosão de Higgs. Sim. Pois é a questão. O bosão de Higgs é uma coisa que se procura em Genebra, no ciclotrão, chamada a partícula de Deus. Isso é um exemplo de pós-verdade. É um exemplo de pós-verdade porque nem se encontra, e segundo a teoria a mecânica quântica, provavelmente poder-se-á encontrar. Provavelmente. Ok. Portanto, estas questões, eu chamo a isso a pós-verdade. A pós-verdade é uma coisa concreta que a gente conheceu, que é a queda do muro. A história da queda do muro de Berlim, para mim, é uma pós-verdade. E a procura de bosão de Higgs é outra pós-verdade. Ok. O Lauro, além de estar revoltado com alguém que fez a sua pergunta, foi generoso e deu-nos 2 exemplos quando lhe foi pedido um. Excelente. Diga uma coisa, desses dois escolha aquele que é mais representativo da pós-verdade. A queda do muro de Berlim ou o bosão de Higgs? A queda do muro de Berlim. A queda do muro de Berlim, ok. A queda do muro de Berlim, portanto, o facto de ter acabado o comunismo na República Democrática da Alemanha, é um exemplo de pós-verdade, é isto? Exato. Ok. A história da queda do muro de Berlim. A história. A história. Muito bem. Não percebi foi porque é que é uma pós-verdade, não é? Ok. Porque é que associam a este conceito e lança a questão. Ok. E é uma verdade? Espera aí que eu ainda não Ou é aceitei a só questão. Espera aí. para- É isso. Diga uma coisa, se eu lhe fizesse a pergunta diretamente, a história da queda do muro de Berlim é um exemplo de pós-verdade, como é que responderia? Não sabia, não sei. Um facto histórico, o que é que o muro de Berlim tem a ver com pós-verdade ou Ok, verdade? mas acha que não vê ou acha definitivamente que não é pós-verdade? Não sei. Não sabe. Ok, tá. Temos muitos céticos aqui nessa área. Mas primeiro, então veja se percebemos, não considera um exemplo de pós-verdade porque Porque a pós-verdade, aparentemente, é um acontecimento recente. E a queda do muro de Berlim não o é. ok, há uma data cronológica qualquer onde poderemos começar a falar de No factos meu de pós-verdade. entender, sim. E agora quem nos dá um exemplo de pós-verdade então? Campanha eleitoral americana. A campanha eleitoral sim, é um exemplo em que ocorreu algo que se chama pós-verdade. No meu entender, sim. Muito bem, quer nos dizer porquê? Ou seja, uma pessoa que diz uma coisa e imediatamente a seguir diz o seu contrário, das duas uma, ou está a mentir, não é? Numa das situações, ou então, e acho que foi a partir daí que para discernir a ideia da verdade e da mentira, quando ela está consumida na mesma pessoa, que está a afirmar a mesma coisa perante o mesmo tema, eu acho que se encontrou também aí um bocado veio daí essa expressão, não sei, poderei estar a fazer aqui alguma confusão. No fundo é uma pessoa que diz, que afirma uma coisa e depois o contrário, no momento afirma o contrário. E passando-se isso depois de 2005, chamamos isso de pós-verdade. Não é, eu não queria fixar-nos no 2005. O que eu acho é que a revolução tecnológica, os mídia, a era digital, as redes sociais têm muito que ver com isto. É o meu entendimento. Agora não consigo, não é? Um episódio de pós-verdade foi comigo e era diz-nos alguém a contradizer-se, Trump na campanha eleitoral. Não só a contradizer-se, como a afirmar coisas que se sabem não terem acontecido, ou que se sabem, claro, havendo provas concretas de coisas que não aconteceram. A contradizer-se e a mentir. E a mentir, exatamente. Mas a mentir de uma forma convicta. Porque é que aquelas mentiras, a posição contraditória de Trump, se via pós-verdade? Porque porque isto, porque eu acho que o exemplo que estava a dar, desculpa, esqueci de a Ana, era mais mentira, era mais um exemplo de mentira que de pós-verdade, como eu tenho algumas assim, umas inspirações do que poderá ser. Mas, então, um exemplo, eu acho que o mais importante do que o Presidente
Trump, o candidato, ter mentido e ter trocado por isso 50 mil vezes, acho que o que caracteriza mais o facto de pós-verdade e não só mentira é que o eleitorado dele não ligou nenhuma a essas mentiras. Apesar de ter sido descreditado por não sei quantas fontes diferentes, por de todos os géneros, não sei quantas pessoas terem dito que ele estava a trocar de ideias ou que estava a mentir, o eleitorado dele ouviu essas coisas e não ligou nenhuma. E achou que na mesma que o Trump era o melhor candidato. Eu gostava, para dizer porque é que também acho que a mídia é mais recente. Porque se compararmos com o exemplo do Watergate, o escândalo do Watergate, quando foi declarado, quando chegou à luz, quando veio aos jornais e não sei o quê, o escândalo foi enorme, a opinião pública ligou imenso ao assunto e a questão não morreu ali. O Presidente acabou por ter que se demitir. Mas hoje em dia parece que se esse tipo de verdades, factos fossem apresentados, não seriam vistos com o mesmo peso, ou seja, as pessoas atribuem menos peso, parece-me, hoje em dia, a factos apresentados por tudo que são fontes mais ou menos credíveis, que são fontes consensuais. Deixa eu ver se eu percebi. Um exemplo que é o do Nixon, prova que os mesmos factos, contradição e mentira, há 30 anos atrás não eram, ou mais, não eram pós-verdade, é um exemplo recente porque agora isso é ignorado, ou não é tido em conta. Okay. Aceitas o episódio da... Queria subscrever completamente o que o Francisco... Não subscreva quando me derem a palavra. Peço desculpa. Não peço, quando me derem a palavra, peço desculpa. Ok, porque senão isto aqui é uma conversa de café, e até parece que estamos num café. Não, mas ele chegou a um ponto que eu... Ok. Era isso. Ele fica todo contente. Nem barba tem, já vi. Ok, Francisco, vamos lá devagarinho. Então, concordas com o exemplo da Ana? Só que complementas, dizendo que o que muda ou que faz com que possamos chamar pós-verdade são duas coisas. Antes não se chamava, antes assumia-se as consequências da mentira e da contradição, e agora o eleitorado conhece a contradição, sabe que quando se contradiz, sabe que mente e ignora isso. Esse é o turning point, é o que muda, não é? É isto. O que o Trump, neste caso, pegando neste exemplo que está em cima da mesa, faz, não é propriamente mentir, mas é outra coisa, aí podemos encontrar o meu conceito, porque mentir parece que pressupõe, se tu acreditas em algo, acreditas que algo é verdadeiro, mas dizes o oposto, com intenções de enganar o teu interlocutor. Isso pressupõe que o Trump acredita, digamos, na posse dele, a verdade, ou melhor, acredita que tem na posse dele a verdade e quer intencionalmente dizer o contrário ou outra coisa para enganar. No caso do aquecimento global, consegues exemplificar com isso? Por acaso estava a pensar nisso. Mas não te qualquer, se eu quiser. Ok, mas pode ser. Não sei se é, para mim, não sei se é complemento líquido. Para o Trump, o aquecimento global ele acredita no aquecimento global e quer enganar dizendo que não há aquecimento global. Isso seria mentira. Isso seria mentira. Okay. Eu acho que o Trump faz outra coisa. Ele não está muito interessado em averiguar acerca do aquecimento global. Está mais interessado em mobilizar o povo e usa esse argumento porque sabe que isso vai ter um efeito mobilizador. Mas digamos que não é propriamente mentir no sentido mais clássico, porque eu não sei se ele acredita verdadeiramente que se está a dar o aquecimento global. Portanto, qualquer exemplo de pós-verdade que consiga dar não inclui o elemento de mentira. Pelo menos este exemplo do Trump, que se for um exemplo paradigmático, eu não sei se o conceito de mentira será o mais apropriado para descrever aquilo que o Trump faz. Ok. Não é uma condição necessária haver mentira para haver pós-verdade? Acho que não. Ok. Então, o que é que chamarias a isso se não é mentira? Se é que tens alguma coisa a mandar. Não sei. Não sabe? Ok, mas mentira não é. Contradição é um elemento da pós-verdade. O ignorar das pessoas desse facto é um elemento da pós-verdade. Mentira não é. Eu, em relação a ignorar as pessoas, eu acho que também não é bem assim. As pessoas é que ignoram... Eu sei, mas eu acho que também não concordo plenamente com isso. Eu acho que as pessoas não ignoram. Vamos lá ver. O Trump diz, por exemplo, vou dar outro exemplo. O termo que ele usou até foi indiferença, não foi? Indiferença. Por exemplo, o Trump diz: eu vou acabar com o estado de Islâmico em 90 dias. Por exemplo.
eu acho que as pessoas podem ser indiferentes ao facto, a esse facto bruto de ele conseguir ou não acabar com o estado de alarme por matadinhos, mas não são indiferentes à vontade que ele tem em acabar com o estado de alarme. Por isso, há uma indiferença, se calhar, em relação aos factos, mas há uma em relação a uma verdade mais subjacente, que é alguém que está com vontade genuína de acabar com... Não se preocupam com a verdade dos factos? Exato. Preocupam-se com... Também não é uma expressão que, se ele dissesse que ele vai acabar com os estados de alarme em 2 dias, quer dizer, também não resultava. Tem que haver ali uma certa margem de razoabilidade. 90 dias? 90 dias. se calhar dá para... Pronto, mas há uma preocupação com essa vontade, com essa, digamos, há uma preocupação com uma verdade sentimental, uma verdade acerca da vontade da pessoa. As pessoas não são estúpidas de todo, 2 dias não comiam, mas comem 90. Tem que haver ali alguma preocupação na mensagem de se acreditam. Mas não comem 90 também. Comem o espírito dos 90. O espírito dos 90. Mas não comem o espírito dos 2. Não comem 2 espíritos. 90 espíritos. Não, é demasiado. Era ele armar-se aí. Isso era homem. Tem que haver algum elemento de credibilidade. Portanto, é um facto que é realmente que demonstra que há uma coisa para além da verdade e que a verdade não existe. O que vai realmente refutar. A verdade é precedida sempre da mentira. Existe o facto, existe a distorção do facto, que é a mentira, e depois há uma reposição do facto que o torna verdadeiro. Mas não é verdade. Uma coisa é ser verdadeiro e outra coisa é verdade. São coisas diferentes. Percebes? E só mais uma coisa que me parece importante, que foi o que eu ali disser. O início do movimento pós-verdade, quanto a mim, aparece com o Wittgenstein nas investigações filosóficas, quando numa das proposições ele diz, fala no embruxamento da linguagem. E, portanto, ele procura-nos acordar para que tudo o que é linguagem tem de ser bem pensado antes de ser usado. E a ser assim, a pós-verdade não é um fenómeno recente, mas é um fenómeno recorrente? Então vamos voltar assim à sua última questão. A quebra do... que é uma pergunta. Se a quebra de um paradigma, e o paradigma aqui pode explicar qual é? Por exemplo, do pode ser qualquer paradigma. O paradigma seria o do comunismo, no caso. Portanto, a ideia de um Estado sem classes, ou de uma sociedade... Jorge! Desculpa. Portanto, o Jorge estava-se a referir ao comunismo, ao sonho do comunismo e ao fim do sonho. E então tínhamos a fase da pós-verdade seria o fim do sonho. E eu estava a dizer, portanto, ao longo da história, não é? Houve toda uma evolução que nos fez chegar até aqui. O que eu queria dizer é, a cada momento da história, quando um paradigma foi quebrado, passamos a estar numa situação de pós-verdade, imediatamente a seguir, até a existência até de um novo paradigma. Ouvindo a ideia do Jorge, o que é que acha que ele responderia a essa pergunta? Eu acho que ele concorda. Concordaria. Sim, que a quebra de um paradigma seria um momento de pós-verdade. É isto? Pelo menos fiz essa interpretação. Ok, mas quero lançar a pergunta. Mas gostaria de saber se a quebra de um paradigma poderia determinar um estado de pós-verdade e depois o alcançar do novo paradigma retomar-nos-ia a um estado de verdade. Ok. Está a pensar. A quebra de um paradigma até pode ser uma coisa positiva. Pós-verdade também podia. Acho que são 2 fenómenos que não têm relação nenhuma. Pós-verdade é um fenómeno, assim como o Francisco esteve a explicar, é um fenómeno em que a manipulação de massa chega a um nível de normalidade tão grande que pronto, a mentira passa a ser uma coisa que passa despercebida. E portanto, cria-se um fenómeno de construção de grandes mentiras, de afirmações obviamente falsas. Agora, eu não percebi com qual intuito foi proposta a queda do Muro de Berlim como exemplo de pós-verdade. Mas eu proponho que seja um exemplo de pós-verdade o propor a queda do Muro de Berlim como pós-verdade. Há aqui uma meta argumentação de Giancarlo que
um exemplo de pós-verdade é a proposta de que um exemplo de pós-verdade é a queda do Muro de Berlim. Essa proposta é que é em si pós-verdade. Sim. É o teu exemplo para responder à Sónia, certo? Sim, sim. Agora sim. justifica só, porquê é que isso é um exemplo de pós-verdade? Porque é uma coisa de tal forma descabida que eu não, quer dizer, eu não sei com qual intuito foi feito, mas é uma coisa de tal forma descabida. Se tivesse sido feita com o intuito de dizer que não caiu o Muro de Berlim, seria uma proposta de tal forma absurda que só poderia existir num clima em que a mentira já não interessa, que a verdade já não interessa. Um clima em que se perdeu qualquer sentido de isso. A proposta do Álvaro é absurda, sim. Logo é um exemplo de pós-verdade. É? Ótimo, resumo. Não sou eu que estou a afirmar isto. Sim, sim, okay. sim. Sou só câmara de ressonância. A história é um conceito abstrato para mim. Há visões de história, há quem escreva sobre história e há quem tenha a sua interpretação de história, quem veja a história de outra maneira. Eu, se contar a história desta noite que se passou aqui, vou mentir. Não sei o que se passou aqui atrás de mim, pelo menos vou omitir várias coisas. Até a menina me deitar a bomba aqui atrás. Quando ela deitou a bomba, eu virei para trás e sei que ela está atrás. Se eu tivesse de contar a alguém a história desta noite, as pessoas que estavam aqui só estavam a ver esta gente. Portanto, a história é sempre uma inverdade. Era isso que eu queria que chegasse. Em segundo lugar, isso arrastou-se e a certa altura, como é que se chama? Começámos a falar dos americanos. Eu não percebo porquê, isso eu não percebo. Porque é que os americanos estão tão importantes. E até se ver um exemplo do Nixon, etc, etc. Eu posso dar exemplos recentes em que há, por exemplo, 250 milhões de brasileiros, há 250 milhões de 300 milhões de americanos, mas há 250 milhões de brasileiros e mais de metade deles, provavelmente, não acreditam ou na menina que se foi embora ou no Temer. Na menina? Sim, na menina que se foi embora. Portanto, estes exemplos, a gente está, digamos, estamos a habituar-nos um pouco na discussão odierna de olhar para a América como um exemplo de tudo, da maldade e da bondade. E isto, sei lá, cria vícios de raciocínio. Isto cria, e de vez em quando, como ela diria, como aquela menina disse, as eleições aqui e em todo lado. Eu não assisti ao debate de Le Pen, ontem, com as meninas em França, e aquilo é um espetáculo estupendo. Cada um mente. Primeiro, desmascarou aqui o Francisco, que é um vicioso. Então a história toda é pós-verdade? Álvaro, eu sei que é complicado. Não percebeu o meu português? Não, eu não percebo nada, é um viciado destes. Ok, Francisco, vamos devagarinho. Queres fazer uma pergunta? Queres criticar a ideia do Jorge? Torna bem claro o que queres fazer primeiro. Eu acho que queria criticar um bocadinho a ideia de toda a história é pós-verdade. Ok, queres criticar esta ideia de que a história é inverdade, certo? Força. Não é verdade que a história é inverdade porque... Ao dizermos que a história é inverdade, acho que mais valia dizer que a história é relativa, não é? Então, e portanto, do ponto de vista, quando se diz que é inverdade, o que se está a dizer é que a verdade é relativa e cada um com a história sua e não há nenhuma absoluta. Ou seja, não se pode dizer que uma é melhor que a outra e elas são só diferentes uma da outra porque varia o ponto de vista. Isso até é uma ideia que se pode defender, mas agora, onde eu queria chegar é que será que pronto, sim, de certa forma já se pode... Mas é que, será que há uma diferença entre... Como é que eu ia dizer? Francisco, vais fazer uma pergunta, mas eu ainda começas com será, vais fazer uma pergunta. Eu ainda estou à espera do argumento. Não é verdade que a história é uma inverdade, porque? Porquê que a história não é uma inverdade? Eu acho que o que impede a história de ser uma inverdade, de ser completamente relativa, é que há uma vontade de ir em direção... de fazer perguntas, ou seja, de não se ficar por uma verdade, mas tentar arranjar uma, ou tentar arranjar um paradigma, tentar arranjar um conjunto de respostas ao que é que se passou antes, que faça sentido e que seja mais ou menos coerente para uma quantidade grande o suficiente de gente, ou de gente que interroga. Ou seja, é uma questão de consenso, ou seja, de haver várias pessoas que estão à procura, ou seja, que estão a fazer perguntas sobre isso, que estão a tentar investigar e a questionar as suas próprias hipóteses sobre o que aconteceu no passado, e de estarem a tentarem entre elas comunicarem para ver se estão mais ou menos de acordo. E acho que isso para mim combate o facto de esse argumento que a história é uma inverdade, porque
há uma diferença entre uma verdade que está a tentar ser construída de forma crítica. Tens que parar. Ali não consegue traduzir mais. Ok, mas uma coisa. Eu ia fazer isso, mas tens que ser tu a fazer. Dá-me um argumento numa frase, ok? Isso tu estás a dizer, mas numa frase só. A história não é uma inverdade porque, uma frase curta. A história não é uma inverdade porque, na sua maioria, não estou a dizer que nunca haja mentiras de história, mas que na sua maioria é feita com pensamento crítico, com recurso a provas, a tentar ter documentos históricos, ou seja, peças do real tiradas do passado, que possam sustentar os nossos argumentos. E, para além disso, é feita por um grupo de pessoas que tentam estar de acordo no que dizem que tentam ser escolhidas. Ok. Não é verdade que a história é uma verdade, porque há provas e há pessoas competentes que estudam essas provas. Tá? Sim, competentes. Está ok, o que fica de fora não contrato. Pessoas competentes que estudam essas provas. Sim? Se tudo é relativo, portanto, se a história é verdade. Se tudo é relativo, primeiro nós temos duas palavras. Deixa-me só verdade. Desculpe, Sónia. Sim. O Álvaro está a dizer que tudo é relativo porque a história é relativa. A história é relativa, Ok. tudo é relativo. Se a história é relativa, tudo é relativo. Acho que É sim. isso? Acha que pode fazer essa passagem? Acho que sim. Acha que Não é? Ok, repare, se tinha um argumento, era mais claro para toda a gente já na sala. Certo? Tem uma resposta? Eu julgo que nós estávamos a ir na direção certa ali com o Tiago. Com o Francisco. O Francisco, peço desculpa. Francisco. Porque o Francisco julgo que acrescentou um argumento à questão do que será a pós-verdade. Como algo indiferente, lá está relativo, sem qualquer consequência. O que foi introduzido de novo na pós-verdade pode ser uma indiferença em relação às consequências da mentira. Acho que sim. A Gila está ali sentada nas escadas escondidas e perguntou se a queda do muro de Berlim é um exemplo de pós-verdade, porque é que é um exemplo de pós-verdade? Pronto. Vai responder a esta pergunta? Vou tentar. Já é. E se calhar juntar pontas. Penso que um exemplo de pós-verdade e um exemplo um pouco abstrato é o momento em que se tenta reforçar, negar ou questionar a pós-verdade. O momento pós-verdade é quando criticamos a pós-verdade. Um exemplo abstrato. Um exemplo pós-verdade é quando criticamos a pós-verdade. Sim. É isso? Sim. Pode ser. Se alguém criticar a pós-verdade, está a incorrer num exemplo de pós-verdade. Sim. Está a fazer aquilo que critica. Pode estar a fazer. Uma autocrítica. São exemplos idênticos a isto. As pessoas a certa altura desistem ou desistem ou não se importam de ser levados com mentira, por exemplo. Não é que se falar do Hitler, podemos falar de Nero, podemos falar de muitos exemplos na antiguidade clássica que as pessoas sabiam que não era verdade e funcionavam com indiferença em relação à mentira. Isto sempre existiu? Sempre existiu. Porquê é que se usa o termo pós-verdade? Porque está na moda, é necessário reabilitar e às vezes as palavras estão gastas e diz outra coisa que é como se fosse como se tivéssemos sempre a andar para a frente. Às vezes há coisas que são recuadas. E em relação à história, quer dizer, existem factos e indícios na história que são comprovados. E portanto, a atitude do historiador é como o Sherlock Holmes, adivinhar cenários e, portanto, comparo com a ciência, porque de facto também atribui teorias para a justificação da própria realidade. Há realidades que são presentes, há realidades passadas e há realidades futuras. Portanto, não vejo grande diferença à abordagem da história e da abordagem científica. Acho que é a mesma coisa. Fizeste uma coisa que não disseste que ias fazer, que é refutar a ideia do... Certo? Exato. Não concordas que a história seja uma verdade? Exatamente. Era isto que era acrescentar um bocadinho aqui isso depois. O teu caderno de encargos era só responder à pergunta da Sónia. Certo? Ok, vamos por aqui. Dizes que sim, concordas com o que está implícito na pergunta. Mentira e sempre existiu pós-verdade. Exato. Ok? Só se usa o termo pós-verdade por moda, certo? Ok, mas diz-me. É oportuno. É oportuno, por qualquer motivo, se calhar por demagogia, por manipulação. Dá-me alguma dessas, moda, demagogia, manipulação? Porque os problemas não são. Quer dizer, nós não sabemos porque carga d'água é porque é que
lá o Trump mandou bombardear na Síria. Não se entende, nós não sabemos bem o que se passa na Síria. Não se percebem a população em geral está a leste das maninganas, da maior parte das maninganas. Não divagues. Ajuda-me aqui. Eu quero perceber, porquê é que se usa o termo pós-verdade se já temos um mentira? É por moda? Porque as pessoas gostam de construir formas, dar novas formas para tornar apelativo, tornar comum de coisas que já existiam. Portanto, são construções. É para tornar apelativo? Sim, chamar, clamar, clamoroso, tornar clamoroso. Clamoroso uma ideia glamourosa. Outro que mostram a realidade ou a verdade conforme eles a veem. A essa altura as pessoas começam a perguntar-se qual é a verdade, afinal, que informação é que eu tenho para poder acreditar numa verdade ou não. Há algo que distingue a pós-verdade da verdade, falou em manipulação. Manipulação da informação é o que distingue uma da outra. Olha, tem o Álvaro, a Ana, o Tiago. Isso é uma mentira. A mentira existe. E não há outra palavra para dizer, pode-se dizer engano, mas não é tão precisa como a palavra mentira. Enquanto que, para o facto, não há nada mais forte que o facto. E, portanto, o que eu digo é que a palavra verdade foi usada sempre, mas sempre, como uma forma de poder tapar a realidade. E agora vejo luz, quando vejo que é um conceito pós-verdade, por fim, jamais à espera desse conceito há N anos. Então é legítimo usarmos o termo pós-verdade porque é um termo que significa algo diferente de mentira. Claro que sim. O conceito de pós-verdade é perfeitamente correto. Temos uma só característica essencial que distinga a mentira da pós-verdade. É muito simples. É que a mentira é negar um facto. A pós-verdade não é negar um facto. O que é? É depois nós conseguimos avançar na linguagem e que se calhar a seguir à palavra pós-verdade vai aparecer uma outra mais precisa. Ok, Jorge, mas tens que me ajudar aqui. Mentira nega um facto. A pós-verdade o que é que faz? A pós-verdade não nega nenhum facto. Então o que é que faz? O que faz é lançar luz para um facto que está completamente distorcido, que é a verdade. Lança luz para um facto distorcido. Completamente Mostra-nos um facto distorcido. Mostra-nos um facto distorcido. É exatamente aquilo que o Wittgenstein diz, um embruxamento da linguagem. O Wittgenstein já não vem aqui ao Café Filosófico. O Jorge tem que assumir a responsabilidade pelas suas palavras. Deixe lá o Wittgenstein, o senhor já morreu, não está aqui para se defender, certo? Ok. Portanto, a mentira... Ok, a pós-verdade não é mentira, sim? Porque disseste que a mentira implica o conhecimento da verdade, ou ter em conta a verdade, a pós-verdade é uma indiferença em relação à mentira. Será isso? Ok, diz tudo. O que eu quero dizer é o seguinte: se o Trump é um exemplo de pós-verdade, e se a mentira, se faz equivaler a pós-verdade à mentira, ou se a mentira é uma condição da pós-verdade, então o Trump mentiu. Isso é o que o pessoal está aqui a dizer. Se é verdade que a mentira é uma condição da pós-verdade, o Trump é mentiroso. O Trump é mentiroso. Mas eu tento argumentar que não é de que o Trump seja mentiroso. Porque, primeiro, temos que acreditar. O Trump acredita genuinamente que o aquecimento global, por exemplo, é uma ficção. E para mim não é líquido isso. Para mim o Trump simplesmente não está interessado suficientemente nessa matéria para formar uma convicção sólida sobre isso. Por isso não se pode dizer que o Trump tem uma convicção sobre o aquecimento global e esteja a deturpar essa convicção de maneira a induzir a convicção oposta. Não te parece que o Trump seja mentiroso? Eu acho que... certo? Não te parece? Ou melhor, para mim, não sei se ele é assim, não é. Para mim não é imediato que seja. Temos que admitir que ele tem uma crença sobre as matérias sobre o qual se pronuncia. Por exemplo, o aquecimento global. Eu acho que o Trump é demasiado descontraído em relação a essas matérias para se poder dizer que ele tem essas convicções. Ele o que faz é usa aquilo que ele acha que tem efeito para mobilizar as pessoas. Mas
esses elementos que ele usa não são elementos de convicções dele, são convicções que ele tem. Pronto, ok, eu vou avançar. Eu não acredito que o Trump tenha estudado aquecimento global ao fundo para formar uma convicção de que o aquecimento global é uma ficção. Eu vou avançar esta hipótese. Por isso, a mentira para mim não é uma condição da pós-verdade. E a indiferença também não é. Porque as pessoas que votaram no Trump, creio eu, estavam em situações do género, têm medo do turismo, tinham medo da imigração, tinham medo do desemprego. E o que o Trump dizia, o Trump avançava com factos que podiam realmente serem falsos, mas as pessoas estavam, acho eu, que se deixavam, ou melhor, como é que eu vou dizer isto? Estavam convictas? Convictas não sei. Por exemplo, eu tenho já posso dar outro exemplo. O exemplo do muro. Espera, tu tentaste clarificar a tua posição. Tentaste simplificar. Achas que estás a conseguir? A primeira parte estás a conseguir. Ok, então pronto, primeira parte. O Trump não sabe a verdade acerca do aquecimento global. Não tenho uma crença sobre isso. Ok, claro. A segunda parte. Não é indiferença. Não é indiferença porque, numa frase. Porque as pessoas não estão indiferentes a uma verdade mais substancial do discurso do Trump, que é a sua verdadeira convicção em fazer frente a problemas como o desemprego, o terrorismo e a imigração. Não há indiferença em relação à convicção do Trump. Ou digamos, ao poder que ele pode ter para resolver essa situação. Não há indiferença em relação ao poder que o Trump tem para resolver essa situação. Sim. Obrigado. Logo, é necessário um termo diferente do formativo. Sim. Pronto. Não era isso que se procurava nesta discussão filosófica, parece-me a mim. Eu costumo pôr, e quando me diz a história, para exemplificar um termo de inverdade, costumo, e perdoem-me aqui, provavelmente para profissionais que eu vou dizer, eu costumo dizer, para mim, não tenho para mim, é convicção minha, historiadores, sociólogos, bruxos e adivinhos, é tudo a mesma atividade, com determinadas variantes. Uns ganham mais dinheiro, outros ganham menos dinheiro. Isto para dizer que verdade, como disse ali aquele cavalheiro que eu esqueci o nome, o Sr. Jorge, não foi inventada por Santo Agostinho. Antes de São Agostinho havia quem falasse verdade, provavelmente, dizemos nós, e haveria quem não a falasse. Nós, quando estamos a falar do que temos a certeza absoluta, e neste momento eu só tenho uma certeza, não estou a falar por vós, estou a falar por mim, é que vocês existem. No Porto, provavelmente há 200 mil habitantes que eu não tenho a certeza se existem ou não. As convicções e os factos são vistos de maneira diferente. Não há factos, digamos, em termos... Há factos como palavra poética, mas como palavra que defina algo de concreto, não há factos. Facto é uma abstração como outra qualquer. E as palavras, a linguagem, enfim, é tão bonita, e eu costumo dizer que a linguagem é tão natural que, como dizia o Sócrates, que nunca escreveu, ele tinha razão, nós escrever é difícil. Eu detesto escrever, como esta casa, não é? Falar, digamos, é a nossa condição natural. Nós falamos sem esforço, escrevemos com esforço, temos de aprender a escrever, ninguém escreve espontaneamente. De maneira que o conceito continua a ser abstrato. Eu não encontro aqui, quando fiz a primeira pergunta e lembra-se que eu disse o bosão de Higgs, eu não sei se toda a gente saberia o que é, sei que foi que disse, sabia e sabe, não sei bem se é, também demolições, não tenho competência para isso, mas eu sei o que é. O bosão de Higgs é uma procura científica, ou dita científica, de uma partícula que se diz que existe, se diz que não existe. Há cientistas encartados com carteira e há professores que dizem existe. Há outro que diz já se viu. Há outro que diz vai-se ver se já se viu. Posso verificar? Já se viu. Portanto, deixa-me só dizer, sim, existe um princípio metodológico que usamos aqui, é um princípio científico, já que está a falar de ciência, que é o princípio da navalha de Ockham. Da navalha de Ockham. Sim. O oposto é a barba de Platão, ou a barba do Eduardo. Ok? Que multiplica elementos, multiplica exemplos. Exato. A navalha de Ockham é um princípio da simplicidade. Vamos nos manter no seu exemplo do Muro de Berlim, que foi esse que está a disputar aqui a discussão. Pronto, é esse. Mantém que a história é uma inverdade. É uma inverdade. Porque não há factos. Sim, eu explico já. Uma coisa é o Nogueira Pinto falar da guerra colonial, outro é a coisa o Matos Gomes, que é condecorado e fez a guerra colonial, falar da guerra colonial.
Tem um livro do Cícero sobre a Guerra Colonial assim, o Carlos do Marcos Pinto, que foi no outro dia por de lei, tem outro que fala da Guerra Colonial, nem lá esteve. Não gosta da navalha de Oca? Não é isso. Sim. É que mantenha-se na história. O rapaz que ia falar no Teso à faculdade nem sequer foi para o ultramar, nem sequer andou na guerra. Ia falar numa universidade sobre a Guerra Colonial e fala sobre a Guerra Colonial. Isto é um historiador, é tido como um historiador, um sociólogo. Álvaro, eu estou aqui para o ajudar. Diga. Navalha de Oca e não a barba, ok? Pronto. Portanto, mantenha-se no muro de Berlim. Pronto. Não é uma inverdade porque não existem factos. É a sua ideia, não é? É a minha ideia. Oh, bem, excelente, é isso que queremos. O Trump ser ou não mentiroso, acho que não interessa. Acho que chegámos a um momento em que as pessoas, já não procuram a verdade dos factos, vão pela verdade sentimental. E acho que é esse o interesse. E acho que é aí que chegamos a uma fase de pós-verdade, independente se ela já existiu no passado ou não, é quando as pessoas deixam de querer a investigação, já não lhes interessa a investigação e fazer perguntas, interessa-lhes é a verdade identitária, aquela de o que é que eles acham que é fixe, o que é que eles gostam, o que é que intrinsecamente é coisa que, ou no dia-a-dia, o que é que no dia-a-dia deles cotidiano, é o que lhes interessa mais ser verdade. Que até prova em contrário é uma construção baseada em relatos históricos que não sabemos se têm fundamento ou não. Acho que as câmaras de filmar no nosso tempo podem ajudar a impedir pós-verdades, mas a velocidade a que as coisas ocorrem e a velocidade a que nós temos, a necessidade que nós temos das coisas tão depressa, da constatação dos factos tão rápida e que às vezes não é possível, no entretanto construímos conceitos e com base em crenças naquilo que nós interpretamos como sendo a verdade, sem que ela seja apurada, e talvez isso seja a pós-verdade. Então baseámonos nisso para termos atitudes e comportamentos de acordo com essa construção que fazemos, e será isso talvez a pós-verdade. Que é a situação da Síria, por exemplo, que ninguém sabe exatamente se de facto, ou não sei, eu não sei se já se terá provado que foi de facto o Assad que lançou a arma química, porque acho que houve um filme qualquer que se viu o avião a sair lá da base aérea dele que levava essa arma química, ou se é uma assunção por parte dos americanos porque lhes dá jeito ir para lá bombardear, como fizeram com a falsa existência de armas químicas no Iraque, que isso foi talvez uma pós-verdade também, a afirmação de que existiam armas químicas para usar como pretexto a invasão do Iraque, e depois no fim vai saber que não houve nada. Portanto, acho que tem um bocado a ver com isso, com a dificuldade de comprovação rápida dos factos, e para que haja comprovação de factos tem que haver câmaras, porque o relato de uma pessoa é sempre subjetivo. O exemplo que tu deste de pós-verdade será Jesus Cristo, não há provas que possam dizer que ele existiu, e para ti as câmaras de televisão podem provar a verdade dos factos. Uma parte, porque a não ser que tenha som presente e não seja só a imagem, Como é o porque caso, senão há sempre uma interpretação daquilo que se está a ser visto. Ana, podias fazer uma frase curta, definir aquilo que consideram ser as condições necessárias, suficientes, para termos um conceito de pós-verdade bem entendido. Okay? É só isso. Peço-vos isso, ok? Verdade, para mim, só se aplica a sociedades ou a grupos. É quando um grupo deixa, por ter uma situação social difícil ou por vontade, por desgosto do discurso que é tido por paradigmaticamente verdade, deixa de se interessar pela verdade dos factos para querer interessar-se mais apenas pelo discurso identitário, ou seja, de defender uma ideia que eles querem que seja a verdade, ou então que lhes permite, ou então que eles pensem que lhes vai favorecer mais no futuro. Segunda tentativa, uma frase curta. Tenta pensar antes de falar. Pós-verdade é quando as pessoas, por razões várias, se desinteressam pelos factos, para se interessarem mais pela identidade. Eu acho que não é mais que um jogo de sedução em que se aprove e há roupagens diferentes e
a representação, a comunicação sempre utilizou estratégias desse género. Há umas que são mais aceitáveis, outras menos aceitáveis, segundo determinado tipo de critério. Uma estratégia de discussão. Uma estratégia de discussão. É quando se faz a procura, na verdade, com o método e faz uma aproximação através dos factos, acontece que pode-se inventar os próprios factos. E por isso, esses factos podem passar a ser a verdade que se querem pôr. O passeio de 100 dias foi mais uma vez. Desculpa. Quem quiser falar, sim. O grande acontecimento do século foi a ascensão espantosa e fulminante do idiota. E ele veio hoje. Não. Mas eu acho que para mim isto define o que é a pós-verdade. Então, sem ser para o Nelson, para si, o que é a pós-verdade? A pós-verdade é o egocentrismo elevado à máxima escala. É um conceito que nega um conceito mentiroso de verdade. Na verdade não existe, é um conceito mentiroso. O conceito que nega um conceito mentiroso de verdade. Parece ser um termo que surge através do fenómeno da massificação da desinformação pelos meios de comunicação social e que é caracterizada pelo um apelo às emoções e um interesse apenas em transmitir a suposta informação que serve o objetivo da pessoa que a transmite. Ou seja, na pós-verdade, na era da pós-verdade, o que caracteriza a era da pós-verdade é a massificação da desinformação e o facto de se dizer o que quer que seja sem preocupação com a verdade, apenas com a preocupação em atingir determinados objetivos. É uma verdade construída sobre uma crença. É a construção de uma mentira e apresentá-la como verdade. A construção de mentira e apresentá-la como verdade. A pós-verdade ser mesmo um sistema baseado num sistema de crença e não de facto. Eu quero acreditar em alguma coisa, não me interessam os factos. Se alguém me vier com argumentos muito fortes que me contraem a início, não quero ouvir, não quero saber. A minha verdade é esta. Isto como ideia de pós-verdade, como baseada no sistema de crenças, em que a parte do factual perde o valor. Portanto, deixamos de lado agora a questão, o tema em causa, neste caso a pós-verdade, e queria ouvir-vos acerca do que se passou do nosso diálogo, do processo. Portanto, já não do conteúdo, mas sobre a forma. Ok? Tem mão nisto. E de uma forma democrática, acho que toda a gente pode expressar a sua ideia. E eu próprio já tinha percebido que era a pós-verdade e já tinha esquecido. Voltei a perceber aquilo que já tinha percebido. Obrigado por isso. Acabou por ser útil. E acho que isto funciona bem. Acho que funciona bem, o que eu quero dizer é que é um modelo interessante. Ouvir diferentes opiniões será uma boa maneira de combater o que quer que seja isto da pós-verdade. Não é só isso. Ouvi aqui coisas interessantes. Claro que o pós, eu não gosto muito do pós. O pós só conheço o pós-scriptum, que acho lindíssimo, mas o pós-scriptum, mas eu como escrevo poucas vezes escrevo pós-scriptum. Portanto, o pós, isto é o pós-verdade para mim, eu disse há bocado, já disse que era. Agradeço às pessoas, são todas muito bonitas, muito mais bonitas que as beatas que eu ia ver ali na missa. São simpáticas. Não estão marrotas, são simpáticas e sei lá, eu caí aqui de paraquedas, já caí mais vezes, uma ou outra vez, já caí mais vezes de paraquedas, vocês apanham não sei como, eu fujo toda a gente. Às vezes apetece, mas era estar aqui a beber um copo sossegado e aparecer com vocês. Magnífico, parabéns e continuem.